Muita paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Nessa aula vamos, continuando no módulo da Lei da Destruição, Lei de Conservação, módulo 13, conversar sobre o roteiro 2, que tem como tema flagelos destruidores. No material do livro do ERG, o roteiro 2 do módulo 13 se inicia com o seguinte trecho: Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Por isso, preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Esse texto nos faz aqui compreender a necessidade dos flagelos destruidores. Essa necessidade, ela vem da importância de se favorecer a evolução dos espíritos. Entretanto, como nós temos a característica de olharmos apenas a existência material e essa existência material, esquecendo que temos uma linha de tempo muito mais ampla que a existência espiritual, acabamos por nos aferrar a essas situações que causam dor e que causam sofrimento. Mas são exatamente essas situações que favorecem os saltos evolutivos, como a espiritualidade nos fala aqui, em que em alguns anos se evolui aquilo que seria preciso evoluir, preciso de muitos séculos para evoluir. Então, a ocorrência dos flagelos destruidores, antes de ser uma punição divina, ou um esquecimento de Deus para conosco, muito pelo contrário, é a manifestação do amor de Deus para que possamos avançar espiritualmente, sem nos apegarmos aos problemas materiais que advêm dessas situações cataclísmicas, porque esses flagelos são, na verdade, molas impulsionadoras da nossa evolução espiritual. Em seguida, o material faz a seguinte observação: o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. E veja que aqui as escolhas não são apenas escolhas materiais, ou seja, que as nossas ações no mundo material são nossas escolhas morais. Nossas escolhas morais que geram a necessidade dos flagelos naturais, que veremos daqui a pouco. Nossas escolhas materiais, nossas escolhas que resultam de nossas ações concretas, geram flagelos destruidores provocados pelo homem. Mas os nossos flagelos morais são os motivadores de processos dolorosos que, não raro, recaem sobre toda a coletividade, ou até sobre toda a humanidade, como esse processo que nós vimos agora, do Covid-19. Deus nos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Veja aqui que nós temos todos os instrumentos que precisamos para progredir. A lei do progresso é uma necessidade e uma lei divina que, portanto, sempre se manifesta. Mas o que ocorre é que as nossas ações, a nossa não utilização dos meios que temos para progredir, faz com que
precisemos passar por essas situações para que a maior mazela, a maior sombra espiritual, que é o orgulho, como diz a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Então, é preciso quebrar esse orgulho, é preciso dissipar esse orgulho. E um dos meios utilizados por Deus para isso são os flagelos destruidores. Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Observemos que, então, os flagelos eles vêm como uma prova, como uma necessidade de colocar o homem perante grandes dificuldades para que o homem possa evoluir no aspecto intelectual e no aspecto moral. Veja que aqui o texto fala exercitar sua inteligência, ou seja, desenvolver o aspecto intelectual, a sua criatividade para solucionar os problemas que surgem com esse fenômeno, com esse flagelo destruidor. Por outro lado, temos também o desenvolvimento do aspecto moral, quando o homem ele passa a ter que exercitar a sua abnegação, o seu amor ao próximo, de maneira desinteressada. Com isso, o flagelo destruidor ele vem como uma mola impulsionadora que atua tanto no aspecto intelectual do espírito quanto no aspecto moral. Kardec, no comentário à questão 741 do Livro dos Espíritos, explica que há dois tipos de flagelos destruidores, os naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. O que Kardec nos lembra aqui é que nós temos dois tipos de flagelos. O natural, o que advém de fenômenos da natureza, e temos os que são provocados pelo homem. Nos naturais, nós temos toda sorte de fenômenos meteorológicos, fenômenos sísmicos, terremotos, maremotos, furacões, a seca, como ele coloca aqui. Tudo isso são fenômenos, são flagelos naturais que vêm como meio de evolução do homem. Então, os flagelos naturais, eles funcionam como a mola impulsionadora que nós falamos. E ela provém, esses flagelos naturais provêm, em grande parte, de fenômenos onde não há intervenção do homem. No que diz respeito aos flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, os vendavais, que soem causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, enquanto mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Veja aqui que esses flagelos naturais, eles ocorrerão enquanto não houver a evolução do planeta Terra. E precisamos lembrar que falar de evolução do planeta Terra, na verdade, é falar em evolução dos habitantes do planeta, evolução da humanidade. A humanidade, quando evoluir, quando aprender a viver pautado nas leis divinas, não terá mais necessidade de experimentar esses flagelos naturais. E, portanto, eles vão se reduzindo de intensidade conforme o homem evoluir, conforme o homem coletivamente evoluir para que haja evolução do planeta. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta que os flagelos destruidores
provocados pelo homem revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Veja, o maior símbolo de flagelo destruidor provocado pelo homem é a guerra. Lógico que poderíamos elencar uma série de outros flagelos destruidores provocados pelo homem, alguns inclusive flagelos na própria natureza. Quando destruímos, por exemplo, o cume de uma montanha, e quando vem a época da chuva, isso é muito comum na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, vocês veem que com as chuvas começa o problema dos deslizamentos, das quedas de barreira. E esses deslizamentos são frutos exatamente da supressão da vegetação natural e da ocupação das encostas pelo homem. Então, você tem as chuvas e tem essas quedas de barreiras que são causadas exatamente pelo desmatamento, ou seja, por um flagelo destruidor provocado pelo homem. Então aí o homem experimenta o resultado de suas próprias ações, de suas próprias escolhas equivocadas. E o mesmo acontece na guerra. O homem, então, ele faz a guerra e sofre os efeitos nefastos da sua própria ação. Porque, coletivamente, todos aqueles envolvidos na guerra são grandes perdedores. Tanto aqueles que, ao final, entendem-se como vencedores, experimentam dolorosas consequências pela escolha da guerra. E, do mesmo sentido, aqueles que são os derrotados também experimentam dolorosas situações em razão de um momento em que não houve a predominância do diálogo, do entendimento, não houve a opção que sempre há de ajustamento sem beligerância. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, temos que Deus permite que flagelos destruidores atinjam a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Esse trecho do Livro dos Espíritos nos apresenta que os flagelos destruidores estão dentro da lei divina da destruição. A lei divina da destruição se faz presente exatamente nesses fenômenos coletivos de destruição e são permitidos para que haja o progresso espiritual. Muitas vezes, o progresso espiritual só se dá pela dor. E é através desse grande processo coletivo, que é o flagelo, que atinge um sem número de espíritos encarnados, que se vai possibilitar a caminhada e a evolução mais acelerada daquele grupo. Como diz aqui no Livro dos Espíritos, se realiza em alguns anos coisas que teriam exigido séculos para a evolução. Então, os flagelos, eles vêm como esse instrumento para nos auxiliar em nosso progresso. A questão é que, como olhamos as coisas apenas sob o aspecto material, temos a tendência de olhar um flagelo destruidor e enxergá-lo apenas como uma imposição de um sofrimento, enxergá-lo apenas como uma tragédia que para muitos revela até a inexistência de Deus, sem saberem que Deus está em tudo e que, ao ocorrer os flagelos, ao contrário, é uma manifestação amorosa de Deus para que possamos mais rapidamente
evoluir e um dia chegar próximos a Ele. Estarmos, sim, mais próximos de Deus. Os flagelos fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, conhecedor profundo das necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha, à vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Veja, nos traz aqui esse trecho que está na nossa apostila do ESG, a lembrança de que nós temos orientações, eu não diria advertências, temos orientações vindas até por Jesus quanto a essa questão dos flagelos destruidores. E ele nos sugere para que nós não nos alarmemos. Jesus, então, quer que nós saibamos que faz parte deste mundo onde habitamos o surgimento desses momentos de dor. Esses momentos de dor são momentos que fazem parte do processo evolutivo. Que ele fala, tudo isso será o princípio das dores. O que ele quer dizer é que sempre teremos que passar por essas dores enquanto estivermos nessa condição de mundo ainda de provas e expiações. Por isso sempre será o princípio, porque enquanto nós não evoluirmos, nós ainda vivenciaremos a guerra, fome, doenças, em razão das nossas escolhas e da nossa necessidade de evolução. Os flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grande infração à lei de Deus. Sabemos que de todos os sofrimentos existentes na guerra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí, a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem, em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração, e ao demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Esse texto está na obra Gênese, onde Kardec, então, nos apresenta o que vem a ser os flagelos destruidores provocados pelo homem. E que esses flagelos destruidores provocados pelo homem são ainda consequências das sombras do homem, das escolhas pautadas não nas virtudes, não nas luzes, e sim pautadas no orgulho, egoísmo, vaidade e toda sorte de sentimentos que ainda nos prendem na condição inferior em que estamos. E por estarmos nessa condição, é que o homem, na ânsia de sempre se sobrepor ao seu semelhante, na ânsia de sempre se aproveitar, dominar, estar em condição superior à do seu semelhante, é que causa toda essa sorte de dores, de sofrimentos. Enquanto o homem permanecer nesse processo, nós vivenciaremos essas destruições provocadas pelo homem e esses flagelos que vão atingir um sem número de pessoas. Mas
nos adverte Kardec que, a partir do momento que o homem se afinasse no cumprimento das leis divinas, essas destruições elas não mais teriam espaço, porque o homem aprenderia a amar o próximo, o homem aprenderia a respeitar e a perdoar. E aprendendo isso, essas dicotomias de guerras, de conflitos, não teriam mais espaço, porque o homem aprenderia a amar ao próximo, a perdoar, a ser tolerante, a encontrar a solução mais equitativa para os problemas que os afligem. No item 7 da Gênese, Kardec diz que, entretanto, Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangiu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, Kardec mostra que essa disposição de flagelos ao homem é fruto do amor de Deus, que, vendo o mal provocado pelo homem, faz do próprio mal surgir um remédio. O remédio, então, são fenômenos que produzem a dor necessária à transformação do homem. Esse remédio, então, assim como o mal dos fenômenos surge do livre-arbítrio do homem que faz as escolhas que levam aos flagelos, também será o livre-arbítrio do homem que fará com que o homem supere aquele flagelo e aprenda a amar mais ao próximo. Quando o homem, experimentando as dores do flagelo, faz as escolhas intelectuais e morais para superar aquela adversidade, então, por isso que Kardec fala na Gênese, que o remédio ele vem junto do mal. O mal é esse flagelo. E o flagelo impulsiona o bem, impulsiona o melhoramento e o aprendizado. De todos os flagelos destruidores provocados pela incúria e imprevidência humanas, a guerra traduz-se possivelmente como sendo o mais doloroso. Contudo, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, portanto, nos apresenta a existência de uma luz no fim do túnel, a certeza de que essa caminhada de flagelos, de guerras, de conflitos provocados pelo próprio homem, ela vai se arrefecendo, ela vai diminuindo, porque o próprio homem percebe que esse processo não lhe traz nada de bom, que esse processo só vem trazer a dor e o sofrimento. E com isso, o próprio homem aprende a controlar os seus impulsos inferiores, aprende a reduzir-se no aspecto da sombra do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, para fazer triunfar as luzes do amor, da união, do perdão, e assim compensar e reajustar aquelas inferioridades, e fazendo esse reajuste, se cessando, minimizando cada vez mais os fenômenos da guerra. Na questão 744, temos que, infelizmente, o ser humano ainda não está preparado para viver a paz, de forma que a guerra representa, ao lado das graves tragédias, um doloroso processo de conquista da liberdade e do progresso. Por isso que ainda estamos e experimentamos isso, sabemos, em condição inferiorizada. Essa condição inferiorizada nos imprime uma situação que nos exige
o esforço no melhoramento. Por isso que ainda vivenciaremos processos dolorosos. Mas conforme esses processos são colocados na trajetória de nossa existência, vamos aprendendo que a melhor escolha é seguir as leis divinas, é aprender o amor, o perdão e a tolerância, porque fazendo isso, a guerra ela não vai ter mais espaço. E quando falamos em guerra, podemos imaginar toda sorte de conflitos. Qualquer conflito que existe um lado contra o outro, isso fica traduzido num processo doloroso para ambos os lados, onde nunca há vencedores. A única conquista que se tem é a dor, é o sofrimento, são situações que vão fazer o espírito se sentir cada vez mais tolhido, e ele tem duas escolhas: ou prosseguir nesse processo de tentativa de subjugação ao próximo, ou então iniciar no processo de construção de laços com o próximo, de entendimento. E é isso que a questão 744 nos apresenta. Esse processo que ainda nos colocamos de conflitos, ele vai existir até o momento em que nós conseguirmos compreender que é preciso utilizar a lei de amor, justiça e caridade. E utilizando essa lei, conquistaremos a liberdade espiritual, a liberdade de viver, porque saberemos que estaremos cada vez mais aprendendo a conviver com o próximo. Existirá um dia que as guerras serão banidas da face do planeta, quando os homens compreenderem a justiça e a praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Isso está na questão 743 do Livro dos Espíritos. Dentro do que eu acabei de comentar, então, conforme o homem evoluir, e aí quando eu falo evolução do homem, não é apenas de um indivíduo, e sim coletivamente, aplicando a lei de justiça, amor e caridade, o homem então fará cessar os conflitos, e fazendo cessar os conflitos, as guerras nada mais serão do que linhas na página da história do tempo da Terra. Não existirão mais guerras, porque o homem aprenderá que todos somos um só, todos somos filhos de Deus. E, portanto, nessa qualidade, nada pode nos separar, já que temos um único ponto, o ponto de nossa origem é o nosso ponto de união. No futuro, quando a Terra passar definitivamente para a categoria de mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiações, as guerras serão banidas. Mas isto somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Veja aqui então, quando a Terra caminhar para evoluir ao ponto de mundo de regeneração, não existirão então mais as guerras. E veja, não estamos falando aqui de um mundo perfeito. Estamos falando de um mundo onde ainda o mal existirá, só que não predominará, porque o bem é que predomina no mundo de regeneração. Então veja que o esforço que precisamos fazer é pela prática do bem. Porque quando fizermos esse esforço por praticarmos o bem, estaremos permitindo que o nosso mundo evolua da condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos, então, nessa condição, vivenciaremos a condição de irmãos. Vivenciaremos o estado em que não haverá mais conflitos. Ainda teremos imperfeições, mas haverá algo maior. Saberemos olhar muito mais para o que nos une do que para aquilo que nos diferencia. E a grande questão é: precisamos aprender a ter esse olhar. Precisamos olhar para o que nos une.
Enquanto olharmos apenas para o que nos diferencia, estaremos distantes um do outro. Quando olharmos para o que nos une, e o primeiro ponto que nos une é a condição de filhos de Deus, então conseguiremos avançar e conseguiremos tolerar mais o próximo e cessarão então esses conflitos provocados pelo próprio homem. Esse era o teor da nossa aula de hoje. Desejo que todos tenham tido um grande aprendizado, um grande proveito com o que nós conversamos aqui. Espero que essa aula tenha auxiliado o esclarecimento e o aprendizado que todos ansiamos ao estudar a doutrina espírita. Muita paz a todos e até nossa próxima aula.